Hey pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando, jornada de autodescoberta e de marca pessoal, um novo formato diferente agora com vocês. E claro, também notei bastante através do podcast que muito procura pelo um tema muito especial, né, que o Thiago trouxe nos últimos episódios sobre gestão do conhecimento. Então, por isso que o episódio de hoje é especial e é temático, focado em gestão do conhecimento. E aí, por isso, com imenso prazer de trazer o Thiago novamente para a gente destrinchar cada vez mais sobre esse assunto. E claro, eu também venho com esse episódio com o apoio da Agência O2, uma agência de marketing focada em projetos sob medidas para atender às suas necessidades e do seu negócio, claro, com estratégias e planejamento de marketing. Thiagão, muito obrigado por mais uma vez aqui estar disponível e disposto aqui para a gente bater o papo, e claro, de um assunto que você é especialista. Boa tarde, Andrew. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer poder fazer parte desse projeto. E me sinto honrado de estar aqui com você presencialmente. Como você disse, eu sou o Thiago Ribeiro, eu sou cristão, esposo da Fabiana, pai do Miguel. O Miguel é um menininho de 3 anos e meio aí, a alegria da nossa casa. E a minha formação, sou engenheiro de produção, né? E pós-graduado em liderança e inovação, mas hoje trabalho com gestão do conhecimento. Hoje eu trabalho na Amazul, sou supervisor de gestão do conhecimento lá. Então, assim, é muito prazeroso ter a oportunidade de falar desse assunto que eu gosto, desse assunto que me cativa tanto. E aí, justamente por a gente ter feito na primeira entrevista, né, conversado com você sobre esse assunto, claro, entender um pouquinho da sua trajetória, que é o foco do Bússola Pessoal, né, entender e se inspirar aí pela carreira das pessoas, mas claro, o tema de gestão pessoal, olhando as analíticas ali como um bom geek nerd ali do YouTube, a gente viu que muita gente estava pesquisando, né, e começou a pesquisar sobre esse assunto. E aí a gente quer destrinchar um pouquinho mais, como você é especialista nisso. Vou fazer algumas perguntinhas aqui, a gente vai se aprofundando mais, claro, batendo um papo com isso, e claro, talvez elucidar muito para as pessoas aí sobre Perfeito. o que é, né, o famoso GC que todo mundo fala aí, o que é esse GC? Gestão do Conhecimento. E aí, pra gente começar, Thiagão, a gente vai entrar em um pouquinho de princípios básicos e também de definição, né? Como você definiria gestão do conhecimento aí? E por que ela é crucial para as empresas hoje em dia? Vamos colocar empresas modernas, né? Que realmente estão nos dias de hoje e entrando dentro dos princípios. Quais são os princípios fundamentais da gestão do conhecimento nessas organizações? Sabe, André, eu poderia chegar aqui e falar para você, bom, gestão do conhecimento é um conjunto de práticas, de ferramentas e a gente pensa o quê? Gestão. O nome diz gestão. Então, o que? É gerir. Então, você tem uma gestão de projetos, o foco vai ser o quê? Você ter ferramentas, metodologias, maneiras de você fazer uma gestão de projetos. A gestão do conhecimento é igual. Você vai ter ferramentas e práticas para gerir o conhecimento relevante do seu negócio. Seja uma empresa, uma organização privada, uma organização pública, você consegue fazer gestão do conhecimento porque tem conhecimento relevante ali. Então, você consegue fazer essa gestão. Mas eu gosto de trazer, sempre que eu quero explicar um pouco a gestão do conhecimento, de trazer uma analogia que eu gosto de fazer da GC com a construção de uma casa. Então, quando você vai construir uma casa, primeiro você tem que analisar algumas coisas. Você vai analisar o solo, você vai escolher os materiais que você vai construir, vai utilizar para construir a sua casa, quais ferramentas serão necessárias, o orçamento que você vai ter para fazer essa casa e quais profissionais você vai envolver na construção da sua casa. Então, você está construindo uma casa, você não pode chamar qualquer profissional, você tem que escolher muito bem a pessoa que vai estar trabalhando nessa construção. E a GC é muito disso. Você, como é que funcionaria isso na GC como uma casa? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar, fazer uma análise de solo. O que é o solo que você vai analisar para você construir a sua casa? É a cultura organizacional, certo? Se já existem práticas de gestão do conhecimento dentro da empresa, porque muitas vezes a gente faz gestão do conhecimento, mas só não sabe o que faz. Então, por exemplo, lições aprendidas, que é uma prática que é recomendada pelo PMBOK, né, Gestão de projetos, é uma prática de gestão do conhecimento. Então, muitas empresas fazem, mas não sabem que faz. O simples fato de você ter uma wiki dentro da sua empresa para compartilhar ali alguns pontos, algumas experiências, isso é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Então, quando você vai implantar de uma maneira estruturada a gestão do conhecimento na empresa, é importante você analisar esse solo, ver também essa cultura organizacional, como é que ela funciona. Por que eu falo isso? Quando você vai construir uma casa,
tem solo que você não vai conseguir construir um sobrado. Verdade. Você vai ter que construir uma casa térrea. Sim. E digo mais, às vezes uma edícula. Então, tudo vai depender dessa análise de solo. Então, você começa a sua casa da GC assim primeiro, identificando esse solo. Então, depois que você fez essa análise de solo, que você identificou a cultura organizacional, que você identificou se já existem, os modelos de negócio também são importantes, fazer essa análise antes, né? Qual que é o objetivo estratégico da minha empresa? Qual é o modelo de negócio dela? Então, isso é importante para você construir, para você identificar o solo. Depois que você identificou o solo, você precisa começar a construir o alicerce. Legal. E o que é o alicerce da GC? O alicerce da GC é você dar um propósito para ela. Você não vai fazer gestão do conhecimento só porque você acha legal ou só porque eu tô falando que é importante, não. Ou porque é tendência no momento. Exatamente, você vai fazer gestão do conhecimento porque isso é relevante, isso vai impactar o seu negócio. Você tem que dar um propósito, um porquê e um para que você está fazendo Entendi. isso. Então a GC ela tem que estar muito alinhada com o objetivo estratégico do seu negócio. Aí você me pergunta, como assim alinhada com o objetivo estratégico do meu negócio? Um dos passos da gestão do conhecimento é você identificar quais são os conhecimentos relevantes do seu negócio. Então, pensando no Andrew como uma empresa. Então, quais são as suas entregas de valor? O que gera valor para os seus clientes, para aquelas pessoas ao qual demandam os seus serviços? Então, quais conhecimentos eu preciso para gerar valor? Para eu ter esse valor agregado ao meu serviço, ao meu trabalho. Então, a gestão do conhecimento é isso, é você identificar esses conhecimentos e gerir esses conhecimentos fundamentais. Então, quando eu falo em propósito, é você identificar isso, o porquê e o para que eu estou fazendo, quais são os problemas de negócio que eu tenho, que a GC pode me apoiar. Né? Então, outra coisa também é quais são os resultados que eu espero que a GC possa me apoiar, operar melhor, criar novos conhecimentos, desenvolver novos produtos, né? Então, assim, nesse sentido, a gente direcionar a GC de acordo com aquilo que é a estratégia da empresa, da organização. Então, isso é o alicerce. Então, você identificou o solo, aí você precisa estabelecer esse alicerce. Além disso, no alicerce, tem também você estabelecer uma governança. Né? Então, você tem que escrever as regras do jogo. Né? Tá. Esse ponto. Isso, exatamente. Quais são as obrigações, né? O que a GC quer tratar, o que a GC tem como foco, o que cada profissional que está ali na linha de frente da gestão do conhecimento, que vai ser os responsáveis pela GC acontecer, tem como obrigação, e quais são as responsabilidades e obrigações das pessoas que vão usar as ferramentas, que vão fazer uso do conhecimento. Então, tudo isso é muito importante. Nessa governança, algo que é fundamental é a segurança da informação. Boa. Porque nem todo conhecimento, dependendo do ramo de atuação da empresa, deve ser compartilhado. Sim. Então você tem que fazer essa gestão. Né? O pessoal brinca, né, que na fórmula da Coca tem duas pessoas só que cada um sabe um ingrediente. Eu acredito que isso aí é lenda, mas você imagina se um desses caras acontece alguma coisa com eles. Vaza isso, já pensou? Ou como é que acontece se você não tem esse conhecimento, se ele não passou para outra pessoa? Então você precisa, sim, de certa forma, ter um certo sigilo, mas ao mesmo tempo ter as pessoas que devem ter acesso a esse conhecimento bem informadas. Então, a governança vai ajudar... São os guardiões disso, né? Exatamente. A governança vai te direcionar como a fazer isso. É você escrever como você vai fazer isso. E outro ponto fundamental no alicerce é o patrocínio da liderança. Da alta gestão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai começar a fazer uma gestão do conhecimento é você ter o patrocínio da alta liderança da empresa. É o top-down, né? Exatamente. Da organização. Porque se eles não comprarem a ideia, você vai ter um problema de engajamento. Porque as médias lideranças são, bom, meu chefe não está priorizando isso, então o meu diretor, então, cara, eu tenho outras prioridades aí, você me desculpa, mas eu não vou conseguir te atender. Porque assim, mais para frente eu posso aprofundar um pouco, é um problema né, da gestão do conhecimento em relação ao engajamento. Essa é uma das dificuldades que todo mundo que faz GC, na grande maioria das vezes, se depara com isso. Né? Então, é o engajamento da média liderança e dos usuários desse conhecimento, dos usuários dessa ferramenta, né? Então, assim, isso é algo que é importante, isso faz parte do alicerce, né? E aí depois, né, a gente estabeleceu o solo, fez o alicerce, a gente vai construir as paredes. Boa. Aqui, a gente tem que ter em mente que esse é um processo. Então, você começa a construir tijolo a tijolo essa casa, certo?
A não ser, hoje em dia você tem as tecnologias que você constrói as casas pré-montadas, mas imagina no modo tradicional de você construir uma casa, onde você vai colocando os tijolos ali. O que seriam os tijolos? São os processos de gestão do conhecimento e as práticas de gestão do conhecimento. São esses 2 pontos. Exatamente. Então, o que seriam as práticas? Você estabeleceu como funciona uma lições aprendidas. A gente vê a necessidade de ter uma Wikipedia aqui. Como é que ela vai funcionar? Qual vai ser o modus operandi dela? Entendi. A gente viu que aqui faz sentido a gente ter uma comunidade de prática. Como é que eu vou estruturar isso? Então aí você vai estabelecer como isso vai ser feito, como esse processo, você vai desenhar isso, então de repente usar uma área como piloto, e aí sim prototipar isso, ficou legal, né? Então a gente segue em frente. Então é importante você ir tijolo por tijolo, lógico, com foco na casa completa, né, na casa terminada, né? Então você vai construindo ali as paredes, e por último, né, você coloca o teto, né? Você não vai começar uma casa pelo telhado. E tem ocasiões que na falta dessa visão, as empresas começam pelo telhado. E o que seria o telhado? São as ferramentas, né? E softwares, por exemplo. Né? Entendi. Então, essas ferramentas, esses softwares, né, eles vêm para complementar a gestão do conhecimento. Tem muitas empresas, já vi casos, que acham que a ferramenta vai ser a salvação da lavoura. É ela que vai fazer a gestão do conhecimento. Não, quem faz gestão do conhecimento são as pessoas. Entendi. Gestão do conhecimento sem pessoas é gestão da informação. Sim. Então, você tendo tudo isso muito bem desenhado, você tendo identificado o solo, dado uma direção para a sua GC que faz sentido para o seu negócio, estabelecido o seu alicerce, construídos as paredes, aí você coloca o teto. Entendi. Aí você vai ver, eu tenho essa prática aqui, não, mas a gente está fazendo isso aqui no Excel, tá atendendo. Não precisa de uma ferramenta cara, de algo bodoso. Não, isso aqui atende. Mas para uma wiki eu preciso ter uma ferramenta bacana, um SharePoint, mais colaborativo. Exatamente, alguma intranet, alguma coisa que o Google pode me fornecer. Então, é você ter essas ferramentas, né? Então, porque é primordial você primeiro estruturar muito bem a sua GC. Você estruturar muito bem essas paredes para suportar esse seu teto. Entendi. Porque senão você vai colocar uma ferramenta e vão colocar a culpa, né, na GC do insucesso, mas sendo que, na verdade, você antecipou uma etapa. Você quis começar pelo teto, já colocar na ferramenta. Entendi. Então, a ferramenta ela tem que vir para otimizar o processo da GC, para otimizar o trabalho, para facilitar a identificação daquilo que você está procurando. Né? Então, isso seria o teto, né? Você fez essa analogia nessa metáfora da casa, né? E a gente tem que entender que então, a gestão de conhecimento, a GC em si, ela é algo processual, né? Exatamente. Você tem que entender que, beleza, tem a casa, mas não adianta vir com ela com pré-moldada, não adianta você pegar a GC como é implementada em outra organização, outro local. Imagina você pegar uma GC que é implementada numa empresa privada de uma forma pequena e você tenta jogar no órgão público e tentar encaixar ali pré-moldado. Então, ou seja, é uma casa, mas tem que ter passo a passo, né? Por isso que você precisa fazer modos a modos. Exatamente. Não existe fórmula mágica. Entendi. A GC é um conjunto de boas práticas, assim como o PMBOK. Você tem que olhar para a sua empresa aquilo que faz sentido e você ir aplicando aquilo que faz sentido, né? E eu vou dar um exemplo de experiência minha. Tem um colega que trabalha numa empresa onde a diretoria de engenharia deles tem mais de 3.000 funcionários. Nossa. Enquanto a que eu trabalhava tinha 300. Então, tem 10%. Então, lá eles tinham comunidades de prática, por assunto, por disciplina, vamos dizer assim, por tema da engenharia. Só que são 3.000 pessoas. Então, você consegue ter comunidade de prática com 30, 40 pessoas. Na empresa que eu trabalhei, que eu implantei a gestão do conhecimento, tínhamos 300. A gente tentou começar uma comunidade de prática e foi por água, porque não tinha quórum. Mas não é porque as pessoas não estavam interessadas, é porque não tinha tanta gente assim afeita ao tema para discutir aquilo. Então você não tem massa crítica para discutir. Então, ou seja, você tem que olhar aquilo que faz sentido para o seu negócio, né? Igual eu falei ali da análise de solo, é bem isso. É você analisar aquilo que faz sentido para sua organização e você implantar, né? Foi como eu disse, às vezes o solo que você está querendo construir, você não vai conseguir construir um arranha-céu. Você vai ter que construir uma edícula. E é isso. Entendeu? E você sabe que com EGC você pode até construir um arranha-céu. Mas vai depender muito do solo onde você vai estar.
Porque se você não tiver ali o patrocínio, se você não tiver a alta liderança engajada nisso e interessada nos resultados que a GC pode trazer, não vai dar certo, né? Então, por isso que o alicerce da casa tem que ser o patrocínio da autogestão. Outro ponto muito interessante que você colocou também foi sobre a questão do teto, né? Que é a questão das ferramentas, né? O que auxilia. E aí, muito acontece, não acho que não só na GC, né? Mas também toda e qualquer outra área de você gerir tanto sua marca pessoal, qualquer outra coisa de autoconhecimento, é achar que as ferramentas, né, e os softwares vão salvar a sua vida, né, e às vezes não, eu preciso fazer meu controle financeiro da minha família, eu achei umas planilhas aqui, vou baixar as planilhas prontas, eu vou baixar esse aplicativo que é bacana aqui, mas não adianta, não é aquilo que vai gerenciar. Se você não tiver a parte de olhar a planilha, saber manusear a planilha, colocar os dados constantemente e ficar gerenciando, não vai adiantar. Exatamente. Então não adianta a ferramenta. Então muitas das vezes a gente coloca os bois na frente da carroça, né? Exatamente. E achando que vai ter resultado. Não, eu contratei, estou pagando caro por esse ferramental, por esse software. Tem que fazer funcionar. Tem que resolver. Mas não você não tem nem análise de solo feita. Exato. Isso já quer já colocar o teto, como é que você vai uma barraquinha, você vai estar com uma barraca lá e não vai conseguir resolver. Exatamente. Bacana, Thiago. E é isso. E uma coisa que eu acho que vale comentar, quando a gente fala de seguir o processo, de construir tijolo a tijolo, a pessoa pode estar nos ouvindo, pode pensar assim, bom, então é um processo moroso. Não, são processos. Né, eu tinha um diretor que ele marcou muito essa frase dele para mim, que ele falava assim, vamos com calma que eu tô com pressa. Então, ou seja, não adianta você querer fazer as coisas atropeladas, tem um processo. Outra frase na antiga empresa que eu estava, que era muito comum ouvir entre os engenheiros, era o seguinte, uma mulher grávida tem um filho em 9 meses. 9 mulheres grávidas não fazem um filho em 1 mês. Verdade. Entendeu? Então, tudo é processo. Então, no que eu quero dizer em relação a as pessoas estarem achando que é algo moroso. Não é, porque existe uma diferença entre rápido e ágil. Sim. O que é o rápido? Você tem um compromisso, você não se prepara, e aí você sai em cima da hora, falando, nossa, eu gasto 30 minutos para chegar no meu compromisso, e eu tenho exatamente 30 minutos. O que você vai fazer? Você vai, apertar o pé no acelerador do seu carro. Vai passar sinal vermelho, vai andar acima da velocidade. A troco de quê? A troco de repente, tomar uma multa, sofrer um acidente, e aí você, de fato, acabar perdendo, comprometendo o seu compromisso. Comprometendo o seu objetivo. Então, isso é ser rápido. Muitas vezes você, como você disse, colocar o boi na frente o carro na frente dos bois. Isso. Já o ágil, que é o que eu penso de seguir os processos, é o quê? Eu tenho um compromisso, eu gasto meia hora para chegar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, eu vou fazer assim, deixa eu olhar o Waze aqui. O Waze tá dando 30 minutos certinho, então, peraí, então eu vou sair mais cedo de casa. Eu vou me antecipar. Né? Então, vou me antecipar. E se eu encontrar um engarrafamento ali que eu normalmente sei que eu tenho? Deixa eu já ver se eu tenho uma rota alternativa aqui. Então, se eu me deparar com um problema na GC, eu tenho que estar preparado para tomar uma rota. Eu tenho liberdade para tomar essa... De repente, às vezes é uma rota que você vai despender um pouquinho mais de tempo, mas, eu não vou chegar atrasado no meu compromisso, porque eu já me preparei. Né? Ou eu vou pegar uma estrada que precisa de pedágio, eu não tenho sem parar. Entendeu? Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que me antever. E ser ágil é isso, é você se deparar com os obstáculos, com os problemas e você estar preparado para reagir rápido. E seguindo os processos, sem ultrapassar limite de velocidade, sem passar o sinal vermelho. E para a GC é igual, é você seguir essa etapa de construção da sua casa. Você seguindo os processos, você testando, você vendo, aqui deu certo, aqui não deu certo, vamos ajustar. Que às vezes eu vejo também em alguns casos que, não, coloca aí na norma, no procedimento da empresa, calma, vamos testar primeiro. Vamos ver se deu certo? Deu certo, beleza, vamos implementar. Isso, vamos agora divulgar para a empresa inteira. Então é isso, porque às vezes acontece de você colocar o carro na frente dos bois, você querer acelerar as coisas, e aí você acaba matando uma ideia. Verdade. Você acaba matando o programa, né? Então, isso foi até uma recomendação quando a gente estava implantando na outra empresa, alguns benchmarks que fizeram, falou assim, começa pequeno, faz numa área, testa, vê se está funcionando, se faz sentido dentro da organização, não fez, refaz, reajusta, e aí sim depois você divulga, porque senão divulga para a empresa inteira, não dá certo, fala lá, esse negócio de GC não dá certo não. É verdade. Então a gente tem que muito interessante. seguir no processo. E o ponto que você falou é justamente, então, é de suma importância criar e analisar cenários, né? Para que você veja como fazer e analisar os fatores que tem. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça, e você seguir por aí. Muito interessante. Sim. E a questão de testar, né? Principalmente hoje em dia, nas empresas modernas hoje, se você não fazer o teste e achar que
vai assim mesmo, não vai dar certo. Você precisa testar. Cada vez mais nós temos cada vez mais modelos de negócio da gente testar isso, né? Design thinking e tudo mais, testa, prototipa, vê se tá funcionando lá, pega o feedback e aí a gente implementa. Por quê? Porque vamos com calma que eu tô com pressa. Você entendeu? Então, porque o retrabalho vai atrasar o seu processo. Isso faz lembrar no tempo do Senai, o professor meu falava que fazer rápido é fazer certo. Exatamente. Então, fazendo certo, você não vai ter esse retrabalho, todo esse trabalho de ficar voltando e falar por que não deu certo, por que eu tenho que implementar dessa forma, repensar a forma de implementação. É muito interessante. Sim. Indo para a parte dos desafios e soluções, quais você aí coloca para a gente como os maiores desafios enfrentados pelas empresas aí na implementação, né, que a gente já tem falado aqui, de uma estratégia eficaz aí de gestão de conhecimento, né, e como a gente pode superar esses desafios aí. É importante, né, o que eu acho assim como um desafio, né, na hora de implantar a GC, é o engajamento. Né? Então, engajar o que? A média liderança e principalmente aqueles que vão usar, né, que vão ser aqueles que vão multiplicar o conhecimento, que são as pessoas que vão utilizar as ferramentas, né? Peter Drucker fala, né, os trabalhadores do conhecimento. Sim. Então, por que trabalhadores do conhecimento? Porque são aquelas pessoas que geram conhecimento, né, que estão ali, que na grande maioria das vezes o valor do trabalho delas não está na quantidade que ela produz, mas no qualitativo, no como ela produz, entendeu? O que ela tem produzido. Né? Então, são os trabalhadores do conhecimento, quando a gente usa o nosso conhecimento para gerar valor. Né? Então, essas pessoas que vão fazer uso dessas ferramentas de gestão do conhecimento, elas têm que comprar, elas têm que ver valor naquilo. E como é que você faz isso? Na prática. Você vai, você mostra, você testa, e você, olha, tá vendo como deu certo? Olha o resultado que isso trouxe. Tá vendo? Otimizou o seu trabalho. Ó, né? Porque na outra empresa que eu trabalhei, uma coisa que foi assim, que o pessoal começou a ver muito valor nas lições aprendidas, por exemplo, que fazia-se isso de uma maneira assim, não tão coordenada. E aí a gente estabeleceu um banco informacional, colocou, né, tudo isso numa plataforma nossa lá no SharePoint, colocamos, né, regras, estabelecemos alguns critérios para você coletar uma lição aprendida. A pessoa não coletava essa lição aprendida sozinho, era legal. Com um grupo, discutia-se, né, depois de um evento na empresa ali, de um teste, de um ensaio do produto, como eu trabalhava na engenharia, reunia-se as pessoas discutiam, então não tinha só um ponto de vista. Boa. Né? Então, quando a gente começou a fazer isso, eu pensei, putz, cara, aquela reunião de lições aprendidas. Aí, quando foi passando o tempo, porque no começo não tem jeito, você tem que. Por isso que é bom o patrocínio da alta gestão. Você tem que ir meio a forceps. Entendeu? Pra galera tendo que fazer. Porque aí na hora que a pessoa vê, nossa, a gente vai fazer um teste parecido. Deixa eu ver. Nossa, eu lembro que eu registrei uma lição aprendida sobre algo parecido. Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, cara, bem que a gente anotou, hein? Porque se a gente fizer assim, desse jeito, a gente pode encontrar problemas. Então, as comparações, os benchmarks, né? Aí você vai, e aí a pessoa começa a ver valor nisso. Né? Então, ela começa a fazer uso. Né? Então, acho que o maior desafio é o engajamento. E como que você faz isso? É mostrando valor na prática. É você fazendo acontecer, a pessoa vendo ali ao decorrer do tempo que, opa, isso aqui tem valor, isso aqui vai me ajudar. E um problema também que é muito comum, que eu vou comentar um pouco aqui com você, é a relação da perda do conhecimento. Perda, você perder o conhecimento relevante do seu negócio. Não é um problema de implantação, mas é um problema comum. Okay. O que seria essa perda do conhecimento? Você tem um único profissional extremamente experiente, e ele está em vias de se aposentar. Aí ele se aposenta e você não capturou esse conhecimento dele. Como é que você vai fazer? Então, ou outro ponto que também é comum, um profissional seu extremamente fundamental para um projeto, ele acaba sendo contratado por uma outra empresa. Ele recebe uma proposta de trabalho melhor, o qual de repente você não consegue superar, contrapor, e aí o profissional vai embora. E o conhecimento que ele desenvolveu, e o conhecimento que ele tem, você capturou? Fica perdido ou não? Entendi da perda. Então, qual que é essa importância, né? No caso, assim, de você olhar isso? Porque a gestão do conhecimento, nesse ponto, ela tem que funcionar como uma manutenção preventiva. Olhar então, também para frente. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um carro, você faz manutenções preventivas para você não ficar na mão. Sim. E a mesma coisa a GC. Você antevendo,
você já começa a capturar o conhecimento, você já começa a registrar o conhecimento dos profissionais, porque a hora que esse profissional se aposentar, ou ele receber uma proposta de emprego melhor, o conhecimento dele está capturado. Então, usando todas as ferramentas e processos da GC, você consegue evitar essa perda de conhecimento. Exato, porque é igual eu falo, igual no carro, né? Você faz a manutenção, você vai seguir sua viagem tranquilo. Pode acontecer de você ter um imprevisto no meio do caminho e seu carro quebrar, pode acontecer, mas as chances são menores. Aí você concorda comigo que se você não fizer a manutenção preventiva e seu carro te deixar na mão no meio da estrada, você concorda que o prejuízo vai ser muito maior? Sim. Né? Você vai ter que chamar um guincho, você vai ter que levar para um mecânico, sabe Deus qual mecânico, onde você estiver. Então, que surpresa você pode se deparar, né? Então, fora o gasto. Então, a GC é igual. Então, você se antevém, você captura, porque depois que o conhecimento foi perdido, dificilmente você vai conseguir recuperar. E puxando o gancho nessa parte de perda, aí você falou muito interessante, você pode também entrar um pouquinho no detalhe e explicar pra gente sobre essa questão a diferença entre conhecimento prático e tácito, que você comentou um pouco anteriormente, mas falar aqui, porque muitas vezes a gente fala de perder, né, mas às vezes o processo, porque às vezes o processo está catalogado, é dessa forma que faz, segue aqui na planilha, segue aqui na coisa, mas muitas vezes o profissional lá que já está para se aposentar, quanto tempo ele já viu esses projetos rolando, e ele sabe, ele já tem aquele feeling, que sabe que por aqui é melhor, a aprovação é por ali é melhor, então como capturar isso? Pode explicar um pouquinho pra gente? Existe conhecimento tácito e o explícito. Tá? Então, esse conhecimento que está registrado, esse conhecimento que está assim, de uma maneira de fácil acesso, codificado, ele é um conhecimento explícito. Então, é um relatório, é um tutorial, vídeo, algo que está exatamente. Tudo que pode ser expresso, pode ser codificado, pode ser uma fórmula. Uma fórmula matemática, uma fórmula química, isso é um conhecimento explícito. Entendeu? Um relatório, um documento. Agora, o conhecimento tácito, ele é aquele conhecimento que é pessoal. É algo que está muito assim, relacionado com a experiência, com o feeling, com as crenças que a pessoa tem. Então, vou dar um exemplo. Aqui, acho que a gente comentou no outro encontro nosso, né? É o lance do carro, de você estar na rua e você pressentir, opa, o cara vai me fechar aqui. Você segura, o cara te fecha. Entendi. Mas como é que você vai explicar para alguém como é isso? Ou a sensação de tomar um choque, como é que você explica? Você sabe que você não pode botar o dedo na tomada porque vai doer. Então, como é que você põe isso para fora? Então, ferramentas de GC vão te ajudar a identificar esses conhecimentos tácitos e tentar traduzir isso, codificar esse conhecimento da melhor maneira possível, porque muitas vezes é difícil. Né? Como é que você vai explicar para uma pessoa esse seu feeling de que alguém vai te fechar? Mas aí com direcionamento você pode, vou dar nesse nosso exemplo do carro, né? Você pode falar à pessoa, bom, eu já vou observando que o cara tá desde lá de trás cortando meio mundo. Eu vejo que o cara tá comendo faixa. Falei, ixi, esse cara vai me cortar. Então são coisas que desse seu feeling, a GC vai trazer ferramentas para que você consiga trazer à tona, né? Vão te dar maneiras ou técnicas para que você consiga trazer à tona esse conhecimento tácito, para que você consiga capturá-lo, né? E uma ferramenta que é fundamental, né? Eu penso assim, para você transferir esse conhecimento tácito, é uma das coisas que Nonaki Takeuchi, né, que tem o modelo CSIC, né, que é o modelo de conversão do conhecimento. Conversão do conhecimento. Conversão do conhecimento. Como o conhecimento se transforma de tácito para explícito, explícito para tácito. Nossa. Ele é um ciclo que não termina. Então, o que acontece? Uma das melhores maneiras de você transferir o conhecimento tácito é através da socialização, que é onde você, através da observação, do contato ali, a pessoa observa e aprende a fazer. Legal. Vou dar um exemplo. Eu tive um gestor, o Celso, que eu aprendi muitas vezes como me comportar numa apresentação observando ele. Ele me dava uns toques de vez em quando? Sim. Dava. Mas boa parte do que eu aprendi observando ele fazer. Não. Opa, como é que ele se porta numa reunião com diretoria? Deixa eu observar. Né, onde tem mais... Modelando uma forma. Exatamente. Então, então, você observando é uma maneira que você é muito boa. Então, existem ferramentas, por exemplo, tem uma prática de gestão do conhecimento que chama shadowing. Então, ou seja, é sombra. Você colocar o cara do lado ali do outro para trabalhar junto, para observar como ele está trabalhando e, de fato, ali no dia a dia adquirir esse conhecimento. Interessante, né? interessante. Então, um programa de mentoria onde um profissional mais experiente vai sentar com esse que não tão experiente e
tentar, de repente, ali em conjunto, ajudar a resolver um problema de trabalho. Que legal. Então, nessas práticas de gestão do conhecimento, você consegue ter essa socialização que você vai multiplicar o conhecimento, o tácito. Então, isso facilita essa multiplicação, né? Por isso que é muito interessante aquela questão das reuniões colaborativas, né? Isso. Que vocês falam no PodGC. E aproveitando que eu toquei no assunto do modelo CECI, do Nonaki Takeuchi, o S é de socialização. Socialização. Então é quando você transforma o tácito para tácito. Aí o E é de externalização. É quando você conseguiu pegar este conhecimento tácito e você consegue expô-lo. Por exemplo, o simples fato desse nosso bate-papo, de eu estar falando um pouco da minha experiência, isso é uma externalização. Estou colocando para fora um pouco do meu conhecimento tácito, tentando colocar aquilo que eu sei, a minha vivência, através das minhas palavras. Isso eu estou externalizando. Isso está se tornando um conhecimento explícito. Ou seja, isso vai ficar gravado no YouTube, tá ali, é explícito. Qualquer um que pegar vai entender, vai ouvir, vai saber do que a gente está falando. Aí depois vem o C, que é o, né, aí no caso está em inglês, mas seria o de você modificar esse conhecimento explícito, né, de você transformá-lo em outro conhecimento explícito. Né? Então, é você pegar esse conhecimento explícito, por exemplo, a pessoa ouve o podcast e resolve escrever algo no blog baseado no que a gente está conversando aqui. Entendi. Ela transformou, conversão, lembrei, eu sei o que significa. Ela pegou esse conhecimento explícito e transformou em outro conhecimento explícito. Derivou isso. Exatamente. Isso é muito comum quando você vai fazer um TCC. Você pega aquele monte de livros, suas aulas, são tudo conhecimento explícito. Todas as referências que você tem. Transforma num TCC. Né? Então, isso é a conversão, né? Você transformar um conhecimento explícito em outro. Aí depois tem a internalização, que é o I do CECI, que é quando você pega esse conhecimento explícito e ele se torna tácito seu. Você começa a executá-lo, você começa a pô-lo em prática. Um exemplo é o que a gente está falando do carro aqui. Você vai lá e tira a habilitação. Você vai na aula lá, você vai receber aquela enxurrada de conhecimento explícito ali, placa, lei, não sei o quê. Sim. Só que no dia a dia, aí você vai pro trânsito, você vai aqui igual um robô. Aí depois, com o tempo, você já começa a pegar mais desenvoltura no trânsito e coisa e tal. Então você vai internalizando aquele conhecimento. E aí, o que acontece? Depois volta para a socialização. Você, de tanto fazer, você internalizou, isso virou um conhecimento tácito, outra pessoa ali do seu lado vai começar a te observar a maneira como você faz aquilo, e aquilo você vai estar passando o seu conhecimento tácito para ela. Boa. Entendeu? Então, e aí, esse ciclo percorre todos os lugares. A sua casa, o trabalho, na igreja, onde você for, vai ter isso. Se você observar, vai ter isso. Boa. Então, aproveitando que eu entrei no... Muito interessante isso aí. Legal isso aí. E aí depois até vai, junto com uma das perguntas lá, como a gente vai estudar um pouquinho mais, é uma boa dica aí do autor que você comentou. E entrando um pouquinho naquela parte do teto aí da casa que você comentou aí da GC, certo. Falando sobre tecnologia e ferramentas, né? Como que você acha que a tecnologia tem impactado aí a gestão do conhecimento? Você pode dar alguns exemplos aí de ferramentas essenciais que estão usando agora ultimamente para isso? Eu não vou, assim, citar nomes específicos de ferramentas, mas, assim, os tipos, né? Tem, como eu disse, as ferramentas, né, a tecnologia, ela é importante para ela otimizar o seu trabalho. Não que ela vá ser fundamental para acontecer. Então, tudo depende do tamanho da empresa, da organização. Então, você aplicando muito bem uma ferramenta que faz sentido para o seu contexto, ela vai trazer, assim, ela vai otimizar o seu processo. Ok. Né? Então, ela vai trazer benefícios, né, além daquilo que você já vem fazendo. Então, por exemplo, algumas ferramentas são o sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos. Okay. Então, por exemplo, você ter um portal ou uma biblioteca virtual onde você consegue fazer uma taxonomia adequada. Por sinal, taxonomia a gente conhece da biologia, mas também é uma prática de gestão do conhecimento. Como você organizar. Como organizar o conhecimento. Exatamente. Você precisa fazer uma taxonomia do conhecimento. O que esse conhecimento está feito? Né, por exemplo, voltando no exemplo da casa, quando você vai olhar o alicerce, né, como eu disse, em respeito dos conhecimentos relevantes. Então, o que esse meu conhecimento está feito? Está feito a produto? Está feito a processo? Okay. Então, você fazer uma taxonomia do que você está falando, do conhecimento... Catalogar tudo isso. Exatamente, até mesmo dos documentos que você tem nesse sistema é importante. Né? Então, ter um sistema
para você buscar facilmente o documento, né? Porque eu fico pensando antigamente, né? Eu já sou da era, quando eu comecei a trabalhar, a maioria das coisas já era digital. É digital. Então, se eu fico pensando, poxa, o cara precisava procurar um documento, um relatório. Se não tivesse muito bem organizado, muito bem catalogado, como é que você ia achar esse documento? Como ia voltar nesse conhecimento? Exatamente. Então, você tendo esse sistema, você consegue ali, como se fosse um Google, né? Você ter isso, Tudo buscar. indexado. Exatamente, por itens, né? Por isso que é bom a taxonomia, né? Para te ajudar bacana. a buscar. Então, plataformas de colaboração online. Né? Então, interessante. como eu mencionei a Wiki, por exemplo, você tem uma Wiki corporativa. É muito legal isso, né? E aí, por isso que eu falo da governança. É preciso ter uma governança em cima. Imagina, a pessoa não pode colocar qualquer coisa ali. Assuntos polêmicos, por exemplo. Porque isso pode até processo na justiça para a empresa. Para quem não conhece muito o que é o Wiki, você pode falar um pouquinho para o pessoal? Wiki é igual o Wikipedia. Wikipedia, né? Exatamente, igual o Wikipedia. É um lugar que as pessoas colocam o que querem, né? São relevantes para cada departamento, para cada conhecimento. No caso da Wikipedia, colocam de tudo. Mas numa Wiki corporativa é aquilo que tem a ver com o negócio, né? Então, faz sentido com o negócio. Os afeitos, né? Então a pessoa, às vezes, apresentou uma tese de mestrado que tem a ver um pouco ali com a empresa. Ele pode escrever de uma maneira resumida qual foi a tese de mestrado dele, o que ele aprendeu, o que ele acha de interessante. Ou ele, eu fui numa palestra assim, assado, participei de um workshop e aprendi isso. E essa é uma maneira de sempre que faça sentido com o negócio da empresa. Por isso que é bom ter uma governança, ter alguém olhando para isso, né? Entender. Para a pessoa não colocar qualquer coisa ali. Bacana. Outra coisa é você ter um banco de dados de conhecimento que tem muito a ver com o sistema de gerenciamento de documentos. Ok. É onde você vai ter esses conhecimentos ali armazenados para você conseguir identificá-los. E aí existem softwares e ferramentas de mercado que você consegue comprar isso. Né? Ferramentas de análise de dados. Legal. Então, você ter algo que vai te facilitar a análise de dados ali do seu mercado. Então, tudo isso pode facilitar a sua gestão do conhecimento. Você conseguir pegar os dados ali e tomar uma decisão. Boa. Plataformas de e-learning. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma plataforma, né, de treinamento virtual, onde os próprios colaboradores criam cursos que tem a ver com o negócio da empresa. O negócio da empresa, mas que faz sentido pro negócio, o departamento dele e tudo mais. Exatamente, e coloca lá explicitando aquele conhecimento dele. Exato. Aí os outros profissionais, os outros empregados da empresa, conseguem entrar lá e ver, olha, esse curso aqui, por exemplo, sei lá, gestão de riscos, que foi um que eu fiz, que eu achei muito bom, por sinal. E ele vai lá e ele olha, nossa, deixa eu aprender um pouquinho sobre gestão de riscos. Então, você ter uma plataforma de e-learning para sua empresa é uma maneira de você também compartilhar o conhecimento. Legal. De você formar pessoas, né? E redes sociais corporativas, né? Não é toda empresa que tem isso, né? Depende muito do ramo de atuação, mas você tem uma maneira de você estar ali de acesso mais fácil às pessoas, né, de você conseguir. Então, são só algumas ferramentas, né? Existem várias empresas e marcas que disponibilizam isso. Né? Bacana, que legal. Bem interessante. E aí, entrando num ponto que você falou lá, a parte da cultura organizacional. Qual é o papel, né, dela aí na promoção da gestão de conhecimento eficaz aí, que você acha? Que aí você comentou em um momento que a cultura organizacional vale muito ali, ela tá dentro do alicerce, né? Isso. Como que ela é importante para isso? Vou dar um exemplo para você. Existem vários tipos de cultura organizacional, mas quando a gente pensa numa cultura organizacional, por exemplo, muito hierarquizada, de comando e controle, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de implantar determinadas práticas de gestão do conhecimento. Uma delas, por exemplo, é a comunidade prática. Porque uma das premissas da comunidade prática é que lá todo mundo é igual, não tem hierarquia. Isso, a premissa da comunidade. Porque as pessoas têm que sentir a vontade para compartilhar suas ideias. Entendi. Não tem ideia ruim ali. Então ali é para o pessoal conversar mesmo, dar sugestões e coisa e tal. Então, uma empresa muito hierarquizada, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Se o diretor comprar, ele vai fazer a forceps. Então, o que acontece? Às vezes ali o pessoal que está no operacional não vai comprar, vai fazer mais ou menos, entendeu? Então, isso acaba dificultando um pouco a gestão do conhecimento, mas não que não vá acontecer. Foi o que eu disse, você adapta a gestão do conhecimento, você vai, igual eu falei, você vai analisar o seu solo. Nesse solo de uma cultura hierarquizada, eu não vou conseguir construir uma mansão, mas eu consigo construir uma edícula. Entendeu? Então, isso vai de empresa para empresa, mas uma vez que você olha, por exemplo, uma empresa que já tem, assim, uma cultura mais colaborativa,
voltada para inovação, a GC vai fluir como um rio. Por quê? Porque as pessoas veem valor, né? As pessoas, nossa, eu preciso compartilhar minhas ideias aqui, opa, a GC vai me ajudar nisso aqui. Então a GC já vai conseguir entrar de uma maneira mais fluida. Legal. Então a cultura organizacional, ela impacta assim total na sua gestão do conhecimento. Por isso que ela é um dos princípios ali da análise de solo. E aí, linkando com o que você comentou agora sobre a questão do quanto que a gestão de conhecimento junto com inovação, né, é o que eu quero perguntar. Como que a GC, né, ela pode impulsionar a inovação dentro das empresas? Como ela pode impulsionar? Isso. Uma vez que a gente estabelece maneiras de você compartilhar esse conhecimento, você facilita os ambientes colaborativos, porque as pessoas acham que, por exemplo, fazer brainstorm é só juntar todo mundo numa sala e começar ali o famoso toró de parpite. Não é isso. E não tem um processo, né, tem um guia. Você precisa ter um brainstorm direcionado. Sim. E isso acaba sendo uma ferramenta de gestão do conhecimento. Então, banco de ideias. Então, tudo isso, a GC, ela consegue, de uma maneira estruturada, né, captar esse conhecimento. Então, uma vez que você começa a fomentar esses ambientes, você começa a fomentar o compartilhamento de conhecimento entre alguns profissionais, as ideias vão começar a fervilhar. Ideias vão começar a surgir. Por exemplo, eu posso sentar com você aqui e começar a bater um papo, de repente a gente conversando de um assunto que, nossa, tive uma ideia, não sei o que você falou. Posso fazer isso, isso e isso, o que você acha de a gente fazer assim? Ah, nossa, se a gente fizer desse jeito vai resolver o problema. Então, é isso, né? Muitas vezes a gente pensa que inovação é só aquela inovação disruptiva. Nossa, o cara inventou o carro voador. Mudou tudo. Não é. Às vezes é uma pequena melhoria de processo que vai otimizar tanto ali, que vai ajudar muito todo mundo. Né? Então, são pequenas coisas que são feitas, que isso também são inovação, né? O Felipe Santos fala muito algo, né, que é sobre a inovação no dia a dia, né? Que é você fazendo pequenas inovações até que um dia você acerta uma grande inovação. Né? Então a GC, ela vai fazer isso, ela vai trabalhar com isso. Ela vai disponibilizar ferramentas, vai favorecer com que essas ideias fluam, com esse conhecimento flua, entendeu? Porque às vezes a solução tá a uma conversa de distância. Sim. Então, eu sentando com você e batendo um papo sobre aquele problema, a gente tem um insight e consegue resolver o problema e ter uma solução inovadora. Aí do ponto que você colocou aí, quando tu fala de gestão de conhecimento, né? Então, ela não tá só naquela questão de passiva reativa, né? De só guardar conhecimento e tudo mais, mas não. Ela consegue destrinchar caminhos para que as pessoas consigam interligar entre departamentos e conhecimentos para que consiga gerar inovação, né? Conhecimento novo, além de parado. Porque senão, se fosse só guardar, é o que você tinha comentado no começo, seria uma gestão da informação. Só ia estar guardada, não ia estar multiplicando ela por aí. E um ponto importante, que a gente está falando aí de multiplicar o conhecimento, eu volto no ponto da segurança da informação. Não é você compartilhar o conhecimento com todo mundo, é você compartilhar o conhecimento com as pessoas que, assim, é devido. Pessoas que podem ter acesso àquele conhecimento, né? Entendi. Então, por exemplo, se você tem uma equipe de engenharia que está desenvolvendo um produto, você tem que compartilhar o conhecimento com essa equipe. Né? Então, você tem que, de certa forma, manter esse conhecimento sigiloso, mas quem precisa ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, quando você vai fazer ali, estabelecer a governança da sua GC, no alicerce, você tem que olhar isso também, entendeu? A governança vai ter isso. Opa, quem pode ter acesso a qual conhecimento? Né? Então, isso é importante também a gente tem em mente. Quando fala de gestão do conhecimento, é possível realizar benchmarks no mercado? Sim. Quando você fala assim, entre empresas, Sim. Você fala que tem a gestão da informação, lá, a segurança, tem coisas que a engenharia e a produção está fazendo que outra empresa não pode saber. Mas até que ponto a gente consegue fazer benchmarks com outras empresas? Aí seria em nível de processos e ferramentas? Isso, de GC, porque pensa o seguinte, a GC, ela é uma disciplina. Ok. Entendeu? Então, uma vez que a GC é uma disciplina, você não precisa entrar no mérito do seu produto para discutir GC. Entendi. Entendeu? A gente está aqui um tempão falando de GC, mas eu não estou discutindo o mérito do produto das empresas que eu trabalhei. Sim. Então, no entanto, que existe uma comunidade prática, né, que é da SBGC, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Bacana. Lá se reúnem profissionais de diversas empresas nesse encontro
para discutir sobre gestão do conhecimento. Então, quando eu comecei a implantar gestão do conhecimento na Vibras, muito do que eu implantei foram insights que eu tive de conversas nessa comunidade e aí de benchmarking também. Legal. Então, conheci, fiz contato com pessoas ali, e aí nesses contatos, olha, a gente pode marcar um benchmark, fazer uma visita para você, a gente bater um papo e tal. Aí eu já levava, olha, eu tô pensando em fazer assim, fazer assado, como é que você fez aqui? Ah, eu fiz assim, fiz desse jeito. Aí a pessoa fala, olha, pega esse bizu, não faz desse jeito, porque aqui deu problema. Deu problema. Pode ser que lá dê certo? Pode ser, mas aqui deu problema isso aí, então vai com cautela nesse ponto, entendeu? Então, benchmarking você consegue sim, e é aquilo, né? A gente que faz GC, a gente não pode ser hipócrita de falar que faço GC e não compartilhar o meu conhecimento. Verdade. Você entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, eu faço GC, então vou compartilhar aquilo que eu sei, olhando para gestão do conhecimento, para ferramentas de GC, para metodologias, então para aquilo que estrutura a base da minha casa. Bacana, legal. E quando a gente fala sobre GC na parte de futuro, como você vê o futuro da gestão de conhecimento aí? Existem algumas tendências para essa disciplina? Olha, uma palavra que eu vejo muito nos fóruns que eu participo relacionado à gestão do conhecimento é IA, inteligência artificial. Então, como isso pode impactar... É uma tendência. Como a inteligência artificial pode impactar a gestão do conhecimento, né? Então, assim, é um tema que ainda, de certa forma, ainda não está muito maduro, mas... né, tem uns colegas que participaram do KM World, que é um congresso de gestão do conhecimento que acontece nos Estados Unidos. E o congresso praticamente inteiro foi falando de IA. De IA. Né? Mas nesse caso a tendência de IA para GC seria como uma ferramenta. Exatamente. Como maneiras de você até mesmo gerar conhecimento. Bacana. Então, por exemplo, de repente você tem um problema de conhecimento, você tem um gap de conhecimento, você precisa desenvolver algo e de repente a IA consegue te suprir isso. Legal. De repente uma fórmula, por exemplo, eu acho que é o ChatGPT, que se você pedir para ele faz, né, uma programação para você, né? Sim, sim. Então, pensa comigo, então... Codifica. Então, de repente, a IA, ela né, vai ser algo que pode suprir essas lacunas. Exatamente. Que às vezes talvez você não tenha algum profissional ou esse conhecimento já lá que vai te ajudar nessa inovação. Em contrapartida, eu volto no ponto da segurança da informação, né? Você vai usar IA até que ponto também, né? Sim. Para fazer gestão do conhecimento. Então, eu acho que em paralelo, a segurança da informação relacionada à gestão do conhecimento também vai evoluir. Sim. Então, uma vez que a IA evolui, você tem que usar ela com parcimônia, eu preciso também que a segurança da informação evolua. Garantir que o que não pode sair esteja bem guardado. Boa. Entendeu? Então, acho que esse é o que eu vejo assim, de futuro de tecnologia ou da evolução da gestão do conhecimento. E aí, quando a gente fala de disciplina de GC, né, gestão do conhecimento, a gente falou bastante sobre implementação nisso, empresas, organizações, né? Mas você pode também adaptar essa disciplina para gestão do conhecimento também pessoal, né? Pessoal, exatamente. Muita gente está falando assim, como você se autoconhecer, autogerenciar e fazer essa gestão, né? Quais são os seus conhecimentos? Você colocou muito bem aqui no começo, né? Quais são os valores que eu entrego para o meu cliente, né? O que eu faço se eu sou um profissional que entrega alguns serviços e faço isso, como que eu posso gerenciar esses meus valores, o que eu entrego, e garantir que o meu conhecimento esteja mais fácil, né, de ser gerenciado, né? Isso. Eu vou te dar um exemplo, pegando nesse gancho, de algo que foi muito, assim, positivo, e na outra empresa que eu trabalhei, que foi, assim, muito bem visto, e foi o que deu muito crédito e valor para a gestão do conhecimento dentro da empresa, que foi o mapeamento do conhecimento crítico. Então, nós identificamos os conhecimentos relevantes, que eu falei, uma vez que o Andrew é uma empresa, pensa no Andrew como uma empresa, quais são os conhecimentos que eu preciso para gerar valor? A gente identificou esses conhecimentos. Muitos conhecimentos estavam ali, nossa, é mesmo, esse conhecimento é importante para mim. Que eu definir quais são críticos mesmo. Quais são os conhecimentos relevantes. Aí, você definiu quais são os conhecimentos relevantes, para mim, eu diferencio. Tem colegas que falam conhecimento crítico, esse conhecimento relevante é o conhecimento crítico. Eu entendo o crítico como uma situação, como um estado do conhecimento. Então, você identificou os conhecimentos relevantes para o seu negócio, aquilo que é importante para a execução do seu negócio. Então, pensando você como pessoa, eu identifiquei os conhecimentos que são importantes para mim, Thiago, para mim, Andrew, quais são aqueles que eu preciso. Tá, mas qual é o conhecimento crítico meu? Ou qual conhecimento meu está crítico, que eu preciso ter uma atenção maior? Então,
vamos pensar, uma empresa que desenvolve produto, ela provavelmente ela tem um roadmap de desenvolvimento tecnológico. E aí, quando a gente faz esse mapeamento do conhecimento e a gente identifica quais entre os meus conhecimentos são mais críticos, no sentido seguinte, pensa que você tem 3 filhos. Um tá com febre, um tá tossindo e um tá com o nariz correndo. Qual dos 3 você vai atender primeiro? É o que tá com febre. Sim. Ou seja, você está mais vulnerável a perder esse conhecimento. Não que você não vai olhar os demais, mas você vai focar naquilo que você tá ali vulnerável. Então, vamos supor que você tem um roadmap de desenvolvimento tecnológico. Aí você fez o mapeamento e você identificou quais conhecimentos você tem um gap. Você precisa trabalhar, você falou, isso aqui eu não sou tão bom. Eu faço, mas tem concorrente meu que faz melhor nesse ponto. Aí você vai olhar seu desenvolvimento tecnológico. Falou, opa, eu vou precisar desse conhecimento para desenvolver essa tecnologia para o meu produto. Boa. Então, na outra empresa que eu trabalhei, isso foi algo que deu muito valor, porque os gestores tinham um feeling de que eles tinham um problema de conhecimento, um problema com determinado conhecimento. Por quê? Porque ou estava concentrado em poucas pessoas, ou eles sentiam que tinha um gap. Essa ferramenta conseguiu, de certa forma, tangibilizar esse sentimento deles. Boa. Então é a mesma coisa para você como pessoa. Você, nossa, eu tenho essa sensação de que eu preciso aprofundar o meu conhecimento em X coisa. Porque eu coloquei uma meta para mim de que sei lá, eu quero ser gerente de tal coisa. Mas o que eu preciso para chegar lá? Então é como se fosse do roadmap tecnológico. Já vejo. Então você fala, o que eu preciso para alcançar essa tecnologia, ou alcançar esse posto que eu tanto almejo? Entendi. Que conhecimentos eu preciso? Nossa, esse aqui eu sou bom. Bom, sei lá, eu sou muito bom com planejamento, com gestão de projetos. Estou dizendo eu, Thiago. Então eu tenho uma experiência com gestão de projetos, tá? Mas qual conhecimento eu ainda preciso aprofundar? Gestão de inovação, por exemplo. Então eu preciso, eu sei que eu tenho um gap aqui, para eu chegar naquele meu alvo, eu vou precisar desenvolver essa habilidade. Então é a mesma coisa. Na empresa você faz isso olhando para o conhecimento do seu produto, conhecimento para aquilo que você quer desenvolver ou para aquilo que você tem um gap, e para o lado pessoal a mesma coisa. Você estabelece um alvo, e você vai olhar o que eu preciso para alcançar aquele alvo. Quais são os conhecimentos que eu preciso desenvolver. Mapear isso. Exatamente. E é a mesma coisa, né? Então, no questão das ferramentas que você falou, da parte financeira, é a mesma coisa. Tem gente que acha que eu vou pegar uma ferramenta aqui para registrar meu conhecimento, vai facilitar? Vai. Mas você precisa primeiro saber como é que você vai registrar isso, como é que você vai catalogar esse conhecimento seu, se faz sentido ou não faz sentido. Você manter isso no seu HD, no seu HD aqui que eu digo, o seu cérebro. Então tudo isso faz parte da gestão do conhecimento. Bacana, Thiago. E finalizando aqui, quais passos que a gente deve tomar aí pra gente aprender mais sobre gestão do conhecimento, né? Aí seja cursos, livros, você já comentou uma coisa, congressos ou até mesmo instituições aí que podem nos ajudar aí a nos aprofundar nisso. Eu acho assim, hoje eu vejo que é muito importante, primeiro, a curiosidade. Isso é uma característica que qualquer profissional que for trabalhar com gestão do conhecimento precisa ter. Precisa ser curioso para pesquisar, para ir atrás, porque você não vai encontrar no mercado muitos cursos. Às vezes, por exemplo, você olha pós-graduação de inovação e gestão do conhecimento. Aí você vai ver que você tem uma matéria de gestão do conhecimento. Só uma na grade. Foi o meu caso, eu fiz a minha pós de liderança e inovação, e aí na grade tinha uma matéria de gestão do conhecimento. O resto era focado em gestão de pessoas e inovação. Sim. Então, você primeiro precisa achar um bom curso, uma formação, uma capacitação, para que você adquira esse conhecimento. Outra coisa também, participar de fóruns, de congressos. Legal. Todo ano tem o KM Brasil, que é o maior congresso de gestão do conhecimento da América Latina. Legal. Então, ali você consegue também conhecer pessoas, que eu acho que é fundamental. Na gestão do conhecimento é fundamental você fazer benchmarking, você conhecer pessoas, você está inserido nesses fóruns, nessas discussões sobre o tema de gestão do conhecimento, tá antenado nessas coisas, né? Legal. Seja pelo LinkedIn, seja em congressos. Então, para que você consiga desenvolver o seu conhecimento em gestão do conhecimento, é importantíssimo você ter essa curiosidade, você buscar e você ir nesses, vamos assim, estar exposto a esses ambientes. Acho que é isso que é o... Show.
Tiagão, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. O bate-papo aqui eu acho que foi enriquecedor, muito mais profundo, né? Voltado para a parte de gestão. Eu creio que foi muito elucidar muitas dúvidas que o pessoal teve e o que a gente falou um pouquinho na última entrevista, mas agora a gente pôde destrinchar um pouco mais, né? Pegar mais profundo aí. Muito obrigado mesmo pela sua... Eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com você. Você é meu amigo e poder falar desse assunto. Então, para mim é prazeroso. Obrigadão. Obrigado, André. Valeu. E pessoal, se vocês gostaram aí desse novo modelo aqui, quero agradecer também. Estamos no estúdio da SampaCast, né? Que é da AD Sampa. Então, é um formato diferente, né? A gente vai testar e que vocês gostarem, se vocês tiverem achado desse novo formato, coloca nos comentários aí. E nos vemos no próximo episódio. E lembrando, se você não curtiu até agora, curte, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Abração. Tchau, tchau.